Olá pessoal, vamos falar sobre calorias e adoçantes? Então, 0 calorias, mas a que preço, né? Em um estudo aí realizado nos Estados Unidos sobre o eritritol mostrou um aumento no risco para ataques cardíacos e trombose. Eu sou a Aline Ribeiro, nutricionista esportiva, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o eritritol. Vamos lá? Então, o eritritol ele adoça como açúcar, né? Mas sem adicionar calorias, aumenta o sabor dos alimentos, mas não o valor da insulina e da glicemia, né? Parece ser o aliado perfeito aí das dietas hipocalóricas, né? No combate aí à obesidade, ao diabetes, ao colesterol. Mas um estudo recente publicado aí, pela revista Nature destaca aí possíveis problemas relacionados à associação do consumo desse adoçante com problemas cardíacos e derrames. Em primeiro lugar, vamos entender aí o que é o eritritol, né? O eritritol, do ponto de vista químico, ele é um poliol, que é um componente químico da classe dos carboidratos, contido naturalmente aí em alguns frutos, em alguns legumes, e é obtido artificialmente a partir aí, dos açúcares vegetais, né? Através de processos de fermentação. Ele tem um poder equivalente de adoçar, equivalente a 70% do açúcar, mas quase zero em calorias, o que é ótimo, né? E é minimamente metabolizado pelo nosso organismo e quase completamente excretado através da urina, e por essas razões ele também tem uma tolerância melhor na questão intestinal e tem sido usado com a maior frequência em relação às dietas, tanto aquelas voltadas para perda de peso, como aquelas propostas para quem sofre de diabetes, né, ou de obesidade. Então, qual seria o problema no uso do eritritol? Um estudo publicado aí no final de fevereiro de 2023, na prestigiada revista Nature, ela destaca aí um problema que até então não havia sido considerado, né? O estudo, você pode encontrar aqui na descrição, que eu vou deixar logo abaixo, foi realizado com cerca de 4.000 pessoas, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e mostrou que no grupo de pacientes com níveis mais elevados de eritritol no sangue, o risco para ataques cardíacos ou derrame pareceu ser cerca de 2 vezes mais elevado do que no grupo com baixos níveis de eritritol. O mesmo grupo de pesquisa também estudou diretamente os efeitos do eritritol no sangue, tá? Em ratos, o adoçante favoreceu a formação de coágulos, né, ou de trombos, que são aí formações sólidas constituídas tanto por componentes do nosso sangue como plaquetas, glóbulos vermelhos, né, glóbulos brancos, fibrina, e que podem obstruir os nossos vasos sanguíneos, né? Além disso, quando adicionadas amostras de sangue humano, o eritritol pareceu aí causar um aumento na reatividade dessas plaquetas, que é outro fator que favorece a trombose. Além disso, após o consumo de bebidas açucaradas com eritritol, os níveis de adoçante no sangue permaneceram notavelmente elevados por várias horas, né, prolongando, portanto, essa janela em que o sujeito aí fica em risco para o desenvolvimento dessas doenças aí que a gente já falou assim. Então, em resumo, né, esse estudo ele parece indicar um aumento do risco de infarto e derrame, né? Pelo menos de acordo com esse estudo, né, publicado pela Nature, substituir o açúcar pelo eritritol não parece uma grande ideia, né? No entanto, os próprios autores eles enfatizam a importância de novos estudos de acompanhamento para confirmar esses resultados na população em geral. Além disso, né, a pesquisa ela apresentou aí várias limitações, incluindo o fato de que os estudos clínicos observacionais mostram associação e não causalidade, né? Então a gente precisa se preocupar com isso. Na verdade, existem vários estudos que sugerem aí que tem um pouco, pelo menos um cuidado no consumo de todos os adoçantes em geral, né? Isso está relacionado ao que acontece no nosso corpo quando a gente ingere esse tipo de produto. Quando a gente consome açúcar simples, né, o nosso pâncreas ele vai lá, produz insulina, que favorece a entrada desse açúcar nos tecidos, na célula e nos tecidos, onde ele vai ser utilizado, né? No passado, parecia que esse mecanismo ele não funcionava com os adoçantes, né? Mas mais recentemente foi descoberto que o nosso corpo reage à sensação de doçura, produzindo uma quantidade mínima aí de insulina, enquanto que a glicemia ela permanece em níveis normais. E se isso acontece aí com frequência a longo prazo, né, pode desencadear aí mecanismos de resistência à insulina e, portanto, né, no geral, a gente deve evitar ou não abusar do uso excessivo dos adoçantes de uma forma geral. Especificamente em relação ao eritritol, né, esse estudo ele destaca aí a associação entre altas doses de eritritol e os efeitos negativos em nossa saúde.
Portanto, a gente deve aguardar um pouquinho mais, né, por mais estudos, e não custa nada a gente ter um pouco mais de cautela no seu uso e na quantidade, principalmente na quantidade utilizada. Então, é possível usar o eritritol com segurança? Digamos que o eritritol serve sim para substituir o açúcar, né, como já é usado, mas o nosso principal compromisso aqui com vocês deveria, ou melhor, é de reduzir o consumo desse açúcar a longo prazo, né? Portanto, em relação ao eritritol, a gente não deve consumir aí quantidades excessivas e de uso contínuo, né? Pelo menos até que a gente tenha novos dados, ou dados mais seguros, né? Com novos estudos. A dose recomendada, ela não deve exceder de 0,5 grama a 1 grama por quilo de peso corporal ideal. De qualquer forma, né, vale lembrar aqui que realmente vai fazer a diferença em termos de perda de peso, melhora da sua saúde e qualidade de vida, não é substituir o açúcar por adoçantes em geral, né? E sim reduzir o número de alimentos e bebidas adocicadas, né? Reduzir o consumo de adoçante para que a gente possa sentir menos necessidade de adoçantes ao longo prazo, né? É apenas uma questão de hábito, né? Você pode começar imediatamente reduzindo aí ligeiramente, de forma gradual, a quantidade de açúcar nas suas bebidas, no seu café, né? Optar por escolhas mais saudáveis, mais orgânicas, né? Para que você consiga melhorar e adaptar as suas papilas gustativas a novos paladares. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço da Nutri.